cartinha. Você testa lá no teu, fazendo um favor? Quem estiver assistindo, quem estiver entrando. Vamos para mais um Bíblia Live. Coloquei esse fundinho agora. Você escovei os dentes, hein? Bom som, né? Beleza. Eu vou deixar. Não, mas pior que tá top. Acho que é assim, né? Então, pessoal, vamos esperar um pouquinho, né? Dar o horário. Geralmente a gente já começa nesse horário relativamente, né? O horário que nós combinamos. Compartilhem. Eu vou mandar uma mensagem bíblica para vocês. Nós poderemos estar acompanhando isso depois de gravado já, caso você não queira assistir agora. E esse vídeo você pode acompanhar desde agora, porque ele, apesar de ser a continuação daquela nossa Bíblia Live passada, daquele nosso vídeo que nós gravamos no vídeo passado, ele tem uma mensagem individual de análise, né? Análise correlacional entre o livreto de Thomas Kempis e a própria Bíblia Sagrada, senão não adiantaria nós estarmos aqui, né? Show? Então, esperamos mais um pouquinho. Que horas é no teu, amor? 4 horas em ponto. Legal, então 4 horas em ponto, vamos começar. Lembrem de, se possível, compartilhar. Eu geralmente peço para o pessoal assistir antes todo ele e, se possível, compartilhar. Porque dentro de todas as interpretações e os caminhos que, vamos dizer assim, as pessoas que creem em Jesus, as pessoas que estudam a Bíblia têm levado, têm caminhado, nós temos algumas interpretações diferentes sobre alguns temas, sobre isso, sobre aquilo. Então, para que essa mensagem chegue realmente para alguma pessoa que talvez não conheça a Bíblia, ou aquelas que até mesmo conhecem e queiram estudar um pouquinho conosco, compartilhe. Se você é um pouquinho mais espiritual do jeito bom, igual eu digo, compartilhe para que o Espírito Santo faça o trabalho dele, faça a função ao qual ele nos tem encaminhado. Show? Então, lembrando rapidamente, nós estamos fazendo análises sobre o livreto de Thomas Kempis, A Imitação de Cristo. Não importa se você entrou agora, não importa se você não assistiu a Bíblia Live passado, ele é a continuação, porque se trata da mesma dinâmica, né? Cada dia eu fiz uma análise sobre o texto e é o que eu vou expor para vocês. Show? Vamos nessa então? Thomas de Kempis. Só para deixar vocês mais dentro da mensagem, lá em João capítulo 6, no versículo 64 ao 66, é o que nós vamos acompanhar, para poder fazer essa relação de Thomas Kempis. No caso disso, não existe uma diferença entre a Bíblia católica e alguma Bíblia protestante no caso de João. Lá nos Salmos vai ter, mas eu vou dizer para vocês. Show? Depois eu posso estar postando ali embaixo o site onde vocês vão encontrar a Bíblia católica, e bem facinho, só clicar ali, 3 nominhos ali, vocês já acham certinho o salmo, né? Então vamos lá. Thomas Kempis alerta para 2 tipos de comportamento: as pessoas que não ouvem a Deus e as que dizem ouvir, dizendo que as palavras de Deus são suavíssimas, superando a ciência dos mais sábios do mundo, sendo a palavra que traz vida. A solitude ou a reflexão do amor de Deus em sua revelação devem ser respeitadas com devoção, não por temer a morte, mas por propriamente nunca ter de fato conhecido a vida. Os dias maus fazem parte das nossas vidas. E Deus nos oferece consolo através do seu ensino.
Enfatiza também que as pessoas organizam e organizavam grandes viagens com planejamento e economias. Porém, quando se trata de servir ao Senhor, sequer dão um passo. E muitas das vezes ainda brigam com os outros por causa disso. O menor esforço para nós parece ser um passo gigante. Os, entre aspas, mundanos, correm atrás da vaidade com mais força do que procuramos a Deus. Lamentável. Kempis pede que as palavras do Senhor sejam gravadas em seu coração, para que não peque contra ele. Uma referência justamente com o salmista. E caso tenha pecado, resplandeça a sua glória em corrigir seus servos. O autor descreve como somos pequenos diante de Deus e os homens, pedindo que a graça habite ricamente em nossos corações, fazendo a sua vontade. E conheceu a todos antes de o mundo ser criado. Então, ele coloca qualidade em Deus ter uma presciência. Vamos lá? O texto bíblico mostra que Jesus já conhecia de antemão aqueles que creriam em sua palavra, mas também, em profundidade, dar-se a entender que também conhece os verdadeiros que adoram a Deus, mostrando que até mesmo as pessoas que seguiam ele encarnado, quando ele pisava nesse chão, recuavam e já não mais andavam com ele. O que esse devocional traz para nós hoje? Antes disso, eu vou pedir uma ajuda aqui. Amor? Oi. Vem cá. Vê se a Bíblia... tem alguma a tua Bíblia? Pode ser? Vai estar numa versão legalzinha. Você abre para nós em João, capítulo 6, versículo 64 e 66. Quer vir aqui? Não. Então venha. Ela disse que não. Mas venha. Lê então João 6, versículo 64 ou 66. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Amém. Obrigado. Então, aí onde Thomas Kempis fez essa análise. Então, qual análise eu fiz em cima dela? Vamos refletir nós juntos? O alerta para obedecermos à palavra de Deus se torna eficaz quando vemos Deus como Pai, que conheceu-nos antes mesmo da criação, e mesmo assim, entregando-se para salvar todos aqueles que nele crerem. Viu a correlação? Entenderam a correlação que eu fiz com Deus Pai e Deus Filho? Vamos continuar? Na Bíblia Sagrada encontramos referências da sua onisciência. Por exemplo, eleito segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Não entrando em assuntos polêmicos, mas o devocional nos leva a enxergar Deus como misericordioso. Devemos pedir em oração sempre para que nos ilumine, para sabermos da sua vontade e não caiamos pela nossa própria arrogância. Show? Então, se vocês forem ver, são menos de 6 linhas. Então, essa correlação que Thomas Kempis faz com a imitação de Cristo e essa parte bíblica, ela se torna muito interessante, porque não fica um texto somente massivo, um texto que de repente fica de uma maneira sistematizada, mas não digo que não possa ser organizado, mas fica de uma maneira que nós conseguimos ler e conseguimos já na hora retirar coisas pra gente. Obviamente, pode fazer uma oração, você pode pedir, e deve talvez, pedir a direção do Espírito Santo, e talvez se você não conheça muito sobre esse Espírito Santo, eu creio que estude a palavra, leia a palavra,
E se há um Deus no céu, peça para Ele que Ele se revele a Ele. Assim como o primeiro capítulo que nós vimos de Thomas Kempis. Show? Vamos para a segunda análise agora. Essa vocês precisarão abrir a Bíblia Católica e conseguir achar os Salmos 142, 6. Ok? Vamos lá então? Então o que eu vou fazer? Eu não vou ler ele a princípio agora. Nós vamos ler justamente essa análise de Thomas Kempis e a análise que nós fizemos em cima dela. Ok? O texto bíblico refere-se ao nosso pedido de socorro ao Pai, clamando com a alma, compreendendo que o Pai nos rega para que não fiquemos como terra seca sem a sua água. Kempis, por sua vez, coloca a reflexão de Jesus nos convidando a cada dia segui-lo, com um coração humilde. Esses dias nós estávamos até conversando, deixa eu interromper aqui, mas justamente um áudio que eu fiz para um moço que ia colocar lá na rádio dele, e eu lembrei de um texto e de várias análises que geralmente nós fazemos, mas um texto que falava sobre justamente o quanto dependentes nós temos que ser de Deus. E até as reflexões de Paulo, né? Na fraqueza dele, ele é forte. E forte por quê? Será? Porque ele está perdendo tudo à sua volta e olha só, está preso, está levando chicotado, está fazendo isso. E essas coisas deixam as pessoas confusas. Hoje em dia nós não temos tanta dificuldade assim em pregar o Evangelho. Por mais que nós tenhamos interpretações diferentes sobre isso e sobre aquilo, nós ainda conseguimos conversar. Pelo menos no nosso país. Vamos continuar então? Jesus nos oferece a chance de recebermos proteção contra os inimigos, oferecendo a chance de conhecermos a sua verdade, que nos liberta de muitas coisas que enxergamos como dificuldade. Legal? Isso não quer dizer que você não vai sofrer. E isso fique bem claro, que você não vai ter problemas. Vamos continuar? A alma também clama pela verdade de Jesus, para podermos andar libertos e com um coração verdadeiro diante do Pai. No texto de Kempis, vemos Jesus exortando-nos para lembrarmos dos nossos pecados e nos arrependermos dos mesmos, mostrando sua realidade como pecadores, presos a muitas paixões que nos levam ao erro. Porém, se seguirmos a sua verdade e fugirmos do pecado, pois se de fato andamos com ele, nos entristecemos com os nossos erros. E isso deve ser uma coisa diária, não é? Eu sempre dou o exemplo, deixa eu abrir aqui um pouquinho de novo, do trânsito, né? E aí, Daís, como é que você dirige? Você dirige bem? Você faz alguns errinhos sem querer no trânsito? Com certeza. Talvez não dê seta em algum momento. Acontece? Talvez, muito provavelmente. Pode ser que de todas as vezes, talvez uma vez você esqueceu de fazer isso, né? Uhum. Legal. Ou algum outro erro no trânsito, necessariamente. Enfim. Por que eu estou perguntando isso para ela? Porque quando nós vamos para as parábolas de Jesus, vocês lembram do servo que aquele rei perdoou uma dívida muito grande daquela pessoa? Obviamente ele estava falando sobre a salvação, sobre uma obra escatológica onde nós fomos perdoados de uma dívida muito grande, mas enfim. E daí quando ele saiu, encontrou uma pessoa que devia mais muito menos, e daí não perdoou aquela pessoa e quis cobrar a dívida daquela pessoa, inclusive querendo prender a pessoa e até que fosse sanada a dívida, né? E nós? Por que eu dei o exemplo do trânsito? Porque nós andamos com o nosso carrinho, né? Quantas vezes você já não andou com o seu carrinho e pá, a pessoa não deu certo para entrar, você teve que frear de soco, igual a gente diz, né? Teve que frear bruscamente, ou teve que desviar, né? Vai que tivesse um carro do lado ali, talvez você nem tenha olhado. A
pessoa demora para sair no sinal, você está atrasado para o trabalho porque não se organizou direito, não saiu antes para chegar no teu trabalho, né? Aquele trabalho que muito provavelmente você trabalha fazendo as coisas como se fosse para Deus, né? Enfim, ou tudo, né? Até mesmo dirigir. Mas, e no caso, você vê essas pessoas errando e você já se irrita. Buzina, faz alguma coisa, grita, diz atribulado, né? Vou usar as expressões gospels, né? Para não ficar desagradável. Enfim, você comete erros. Não comete? Mas talvez se nós andássemos um pouquinho mais com Deus, ou até mesmo essa correção chega pra gente, né? Você percebe, poxa, eu tô reclamando aqui, mas, né, acabei de buzinar pro cara, mas agora eu que cometi o erro. Eu que fiz isso, fiz aquilo, no trânsito, por exemplo. Entendem? Então quando nós, espirituais, as pessoas, blá blá blá, sei lá como vocês querem se chamar, forem corrigir alguém, e isso é muito bom na verdade, forem exortar alguém, e de preferência seguindo o conselho bíblico, né? Chama essa pessoa para conversar, converse com essa pessoa, e de preferência vão dois. E não vamos entrar muito dentro dessa mensagem, senão vai muito longe na realidade. E eu teria que lê-la para que vocês pudessem entendê-la em completo. Então que nós tenhamos um pouquinho mais de paciência. Nós saibamos que a alma daquela pessoa vale muito para Deus. E talvez a sua valha mais do que a outra. Ok? Vamos continuar? Muitos de nós andam com arrogância e acabam caindo em tentações, entristecendo o espírito. O texto acaba mostrando a onipotência de Deus e dizendo para não darmos as costas para Ele, examinando que de fato somos pecadores. Eu sei que você está louco para dizer não somos mais pecadores agora, nós somos santões, escolhidos por Deus, com asas nas costas, com uma auréola em cima da cabeça. Auréola? Falei certo? Acho que é isso, né? Enfim. Com a espada de Miguel na mão. E várias outras coisas. Mas calma, querido. Calma. Lembra da frase lá, amor? De joelho. Ou diante a cruz. Quando ficamos de joelho, somos todos iguais. Vamos continuar? Nossa atenção deve estar voltada para os bens eternos. Ouvir realmente o Espírito da verdade e não deixar que as coisas terrenas nos afastem das coisas celestiais. E que procuremos cada vez mais almejar o céu. Essa foi a análise resumida, então, que eu fiz em cima do Thomas Kempis, do seu livreto, né? Em cima do Salmo 142, 6, da Bíblia Católica. Agora vamos continuar, então. Qual análise que nós podemos fazer hoje? Eu e você, aqui. Eu escrevi aqui. A humildade deve ser uma das características em nossas vidas, talvez por dizermos somos humildes, de fato, já não somos. Então a humildade deve ser uma das características em nossas vidas. E talvez por dizermos somos humildes, de fato já não somos. Porém, se pedirmos a Deus com sinceridade no coração, Ele é fiel para cumprir seus desígnios nas nossas vidas. Desígnios dele. Lembro-me de minha carnalidade quando creio ter algum poder de julgamento sobre outra vida, pois assim consigo ser mais paciente com quem está à minha volta. Entenderam essa? Lembro da minha carnalidade quando creio ter algum poder sobre a vida de outra pessoa, pois assim
eu consigo ser mais paciente com quem está à minha volta. E sempre lembrando que as pessoas que nos rodeiam são amadas. Se não são amadas por nós, que deveríamos estar as amando, são amadas por Deus. O Criador dos céus e da terra, que amou sim a humanidade, apesar, né, do barulho que as pessoas fazem para dizer que não. Ok? Vamos continuar? Particularmente, há 5 anos atrás, eu era uma dessas pessoas. E hoje eu estou buscando, cada dia, seguir aquele que me chamou, erguendo as mãos em direção ao Pai Eterno, que nos dá a oportunidade de sermos melhores a cada dia. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Né? Trecho retirado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Mas é claro que você deve conhecer. Show? Então essa é a nossa quarta análise do texto lá de Thomas Kempis. Eu até ia perguntar para a Daís que horas que são agora, mas eu tenho que continuar porque essa é a última análise e não a menos importante. Quando analisamos 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, amor, vem cá. Estava limpando ferro, bonitinha. 1 Coríntios. Achei que você ia vir aqui. Capítulo 1, 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, segundo. Pertinho. 1, versículo 3. 3? Só 3? Só 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Amém. Não vamos fazer necessariamente uma pregação em cima disso. Então vamos fazer a nossa análise para um devocional. Lemos uma característica que ela não pode ser erradicada ou interpretada de outra forma. Não tem como nós tirarmos ela do contexto, senão o que ela própria está dizendo. Vamos dar uma analisada então? O texto bíblico aponta a Deus Pai, um ser misericordioso, que enviou seu Filho para nos resgatar e lembrar a sua palavra. E apesar de nossa indignidade, nos trouxe consolação. Kempis mostra a alma clamando, falando não só do Deus Pai e Deus Filho, mas também do Espírito Santo Consolador, que ficam felizes em nosso interior para nos ajudar, pois somos seres falhos e necessitamos de conforto. Devemos clamar a Deus para nos curar das nossas paixões imundas e sermos purificados para praticar o amor e participar juntos, aí sim, dos sofrimentos de Cristo. Jesus, no texto de Kempis, apresenta novamente o amor, um bem que não há como mensurar, e ajuda-nos a suportar as dificuldades da vida. O amor que Jesus demonstrou na cruz supera tudo o que conhecemos, ou achamos que conhecemos, nos inspirando para, além de falar do amor, praticá-lo. Aquele que ama é comparado com alguém que possa voar, ajudando a não darmos um demasiado valor às coisas, mas sim àquele que nos deu em sua misericórdia. Que nós possamos cantar o cântico do amor, transbordando a bondade para os outros, com piedade, sinceridade e alegria. Porém, ainda teremos aflições, aliás, sofrimentos. Sempre em frente devemos estar e devemos estar prontos para sofrer por Jesus, demonstrando o mesmo amor que Ele demonstrou por nós, mesmo que não cheguemos a tal perfeição. E qual é a análise que nós temos de hoje?
dessa parte a princípio. Notei que devemos sempre estar enraizados no amor de Cristo Jesus, pois nada se iguala a tal atitude, e são tantas as passagens as quais ele demonstra o seu amor conosco, ou para conosco, e que a que mais me chama a atenção é: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, ou medo, né? Em algumas traduções. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, ou não está aperfeiçoado no amor, né? Nós temos algumas versões de traduções. Isso, está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Isso não significa estar isento de sofrimento e dores, mas ter a certeza que por Jesus Cristo deveríamos estar prontos, deveríamos estar dispostos a sofrer. Show? Eu creio que esse nosso texto que eu falei que ia ler hoje, acho que deixamos para um outro dia, até ele não tem relação com o que nós temos feito hoje, mas que você busque na palavra. Se quiserem, eu posso postar aqui embaixo o link para vocês comprarem um livro de Thomas Kempis, onde tem esses escritos dele, no 3º capítulo, a qual são as nossas análises. Nós primeiro pegamos as 5 primeiras partes, né, sessões ali, e fizemos a análise em cima juntamente com o devocional. E seria muito interessante que você começasse talvez a fazer isso. Não digo necessariamente um devocional, Dudu, eu sei que você já falou sobre isso, sobre aquilo e tal, mas algumas reflexões devem ser para a nossa vida. Pega um livro de filosofia, lê o 1º capítulo, ou lê a primeira página, que você consiga parar ali, né? Seja um primeiro ponto, e faz uma análise da tua vida com a Bíblia. Se é que você já conhece ela, ótimo. Então, se você conhece realmente ela, o que você pode fazer? Pega esse livro, pega esse capítulo, ele vai estar falando sobre alguma coisa. Se é alguma coisa que você concorda ou não, não sei. Até porque muitas vezes a gente não concorda com a Bíblia, né? Ai, Jesus. Então, o que você vai fazer? Escreve sobre isso, pensa sobre isso, né? Não precisa, digita sobre isso. Quem sabe você possa estar escrevendo isso e postando nas suas redes sociais, abençoando as pessoas. Continua mandando teus memes engraçados à vontade. Mas use isso para divulgar a palavra do Senhor. Para que você possa levar um pouquinho também desses escritos e das relações que esses escritos têm com a vida. Não se trata somente de exegese e hermenêutica teológica, vamos dizer assim, mas de reflexões que talvez deveriam ser mais profundas em nossas vidas. Se você não acredita nesse Jesus como Cristo, faça essa reflexão sobre as coisas que chegam até você. Por muitas vezes que nós não gostemos de ler, porque ler talvez se torne meio maçante, talvez você tenha o costume de ler. Pegue um livro que talvez não seja cristão, então. Não seja gospel. É interessante, né? O gospel, quando é traduzido do inglês, ele fica com palavra. Pega aí teu celular aí. Coloca no Google Tradutor aí. Vamos fazer isso juntos. Faz você. Aí tu coloca inglês, você sabe. Eu sei. Coloca lá, gospel, e traduz português. Do português para o inglês, né? Do inglês para o português, né? Gospel em inglês. Foi? Foi? Não vai ter a tradução. Não posso pegar meu celular. Que eu não mexo nesses celulares aqui.
aqui embaixo estava aqui, ó, mano. Evangelho. Só que o que nós temos visto hoje são generalizações de pessoas. Talvez você tenha se mantido longe de Cristo por causa disso. Por causa de grupos de pessoas, por causa de pessoas. E isso ao mesmo tempo, apesar de ser um fato extremamente preocupante, é um alerta, talvez de Deus para você, para que você possa ser uma pessoa que nesse meio mostre qual que é realmente a verdadeira essência de Deus. Nós escolhemos e somos guiados a princípio para anunciarmos esse Deus da Bíblia. Um Jesus Cristo que veio, não usurpou ser igual a Deus, nos exortou, aliás, exortou o seu povo, o povo escolhido, que não recebeu ele como deveria recebê-lo. E mesmo dizendo que ia partir, enviaria alguém, no caso o Espírito Santo, para nos aconselhar. E esse Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você pode conferir. E mesmo assim, nós tentamos sempre dar aquele passo para longe de Deus, e não para perto de Deus. Show? Então que você possa ficar com essa reflexão, essas 3 reflexões, essas 3 análises. Nós pegamos um livro, pegamos cada sessão e fizemos as análises delas. Obviamente nós não fizemos um resumo do livro e nem um resumo disso, resumo daquilo. Já faz muito tempo que eu não sou preguiçoso a esse ponto. Então, seja um agente transformador. Seja de repente o lampiãozinho, a lamparina e tal. Seja luz. Aquela que não é colocada lá debaixo do lugar. E eu não estou falando disso de merecimento, ou estou falando disso de sobre fama, ou sobre isso, ou sobre aquilo. Mas eu estou dizendo que aí dentro de você, se habita o Espírito Santo, se é que o Espírito Santo habita dentro de você, por mais que as nossas denominações digam, o Espírito não habita, o Espírito não habita, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para isso, enfim. Com quem você tem que falar? Ele. Aonde você tem que ler? Bíblia. Mas, seja a luz. Seja a luz que as pessoas estão precisando. Seja a luz que você mesmo está precisando ser. Para iluminar o ambiente que você está. E quem sabe um dia você possa olhar para trás e dizer, valeu a pena. Pode ser que a tua vida com Jesus mostre que de todas as ações que você tomou, talvez trouxeram muito sofrimento para você, para sua família. Mas eu tenho certeza que ele deve ter te mostrado o que era realmente importante para você levar com você. Para você superar isso, superar aquilo. Para quando chegar no momento de dificuldade, você estar firme. E se Deus quiser, ao lado de você, ali, quem sabe lá, estejam outras luzes. Para que você nunca fique no escuro. Mas faça esse exercício. Feche o olho e ore a Deus. Conte para Ele como foi o seu dia, como está sendo a sua semana. Converse com Ele como se fosse um amigo. E apesar de talvez algum amigo pode ter decepcionado você, contado teus segredos, alguma coisa assim, não sei, que te deixou triste, Ele não. E Ele sim vai te consolar. Show? Valeu! Compartilhe, não esqueça. Obrigado.